as pessoas às vezes perguntam muito como dar uma aula em grupo, né? Isso é uma coisa muito difícil, porque como que você ensina a pessoa a dar aula em grupo em uma aula ou um story, por exemplo, né? Não tem como você fazer isso em uma aula ou um story. Muita gente pergunta, na caixinha de perguntas, como que eu consigo dar aula em grupo? Isso é uma coisa que você vai precisar construir com o tempo. Então não é uma coisa que vai, de um dia para o outro, você vai aprender a dar uma aula em grupo. Então você precisa investir nessa questão de como entregar uma aula, estudar, se transformar num bom professor. Isso é uma coisa que você vai investir no médio, longo prazo, tá, gente? Então, só desmistificar essa questão de achar que dar uma boa aula é uma coisa que você aprende de um dia para o outro. Tá? Então, antes de você sair dando uma aula em grupo, procura estudar um pouco mais sobre isso. Você não precisa ficar anos estudando sobre como dar uma aula em grupo. A questão não é essa. Se você já é um professor que dá uma boa aula individual, o que eu recomendo você fazer? Tenta fazer uma aula em grupo para você modelar o processo desse professor. Começa a testar aulas com grupos menores, tá? Isso é muito legal você começar a testar. A aprendizagem ela é muito ativa. Eu falo muito lá na escola o seguinte, para professores, por exemplo, que estão entrando, não tem muita experiência em dar aulas em grupo. O que eu faço? Eu proponho começar com duplas. Porque aí o professor já vai saber a dinâmica de lidar com mais de uma pessoa. E depois eu vou aumentando, eu coloco uma turma com 3, depois uma turma com 4, uma turma com 5. Sempre em forma crescente, mas começando com menos, com o que são 2, né? E eu acho que é uma grande experiência. Normalmente o professor, ele que tem um pouco de receio disso, quando ele faz isso, ele fala, cara, eu sou capacitado e dou conta, porque é um assunto que ele domina. Então, independente se vão ter uma pergunta, uma pessoa perguntando, outra pessoa perguntando, ele vai dar conta de responder, entendeu? Ele tem que criar uma boa dinâmica em grupo, né? Essa questão toda. A aula precisa ter uma dinâmica. Como que você vai conseguir envolver os alunos na aula, né? Porque não é mais um indivíduo que está sendo envolvido, é uma turma. Por isso que eu acho importante, eu não sei se você concorda comigo, a questão de você ter um método, por exemplo, apostilado. Você tem ali um acompanhamento, né, uma cronologia, tipo, página 1, galera, vamos na página 1. E aí todo mundo está na página 1, todo mundo está fazendo exercício. Tem exercícios para serem corrigidos, então vamos lá. Matheus, sua vez. Qual que é a vez, não sei o quê? Fulano, qual a sua vez? Eu não sou professora, mas eu vejo que essa interação funciona muito bem. Por isso que eu acredito que uma metodologia já escrita te ajude a conseguir dar aulas em turma melhor. Eu gosto muito de colocar os alunos para tocar entre si, entendeu? Então, o que acontece? Vamos supor aqui que eu esteja passando para os alunos um modo. Vamos voltar aqui... Vamos tocar o modo dórico. Então eu coloco 3 alunos para tocarem juntos. Sim. Eu sempre faço uma dinâmica de 2 ou 3 alunos que vai rodando esse círculo, né? Um aluno faz o baixo, o outro aluno faz o acorde, outro aluno faz o solo. Sim. Por que isso é legal? Porque o aluno não tem muito tempo para ficar parado. Eu gosto disso. O aluno vai ter uma experiência de fazer uma linha de baixo e conduzir. Eu sempre falo assim, cara, a sua condução de baixo tem que manter mais. O acorde, sai dessa região do baixo aqui, usa uma região mais aguda. O improvisador, cara, fica atento ao que está acontecendo aqui. Eu estou dando um exemplo por alto assim, mas o que acontece? A gente está usando... Você fica fazendo a gestão deles, mas você dá uma ordem, né, do que vai ser feito, e aí você fica fazendo essa gestão se está sendo bem feito e mexendo nas peças, né? Não, mas o que eu acho legal dessa dinâmica é que os assuntos passados, eles vão sendo requeridos na aula. Então eu chego para um cara assim, poxa, cara, esse acompanhamento que você está fazendo, drop 3, que é uma região muito grave, está confrontando com o baixo. Então o baixo, eu paro na turma e falo. Então olha só, gente, tá no baixo, da região grave. Você está fazendo acorde, vai para uma região mais aguda, faz um drop 2. Você que está improvisando, fica ligado. Então, você que está acompanhando, você tem que ficar ligado no improvisador, para vocês não confrontarem. Então, a turma, ela tira proveito dessas observações. Sim. Então, assim, ninguém está ali, o cara que está parado, ele também está envolvido, está tirando feedbacks. Então, quando a gente volta para a dinâmica, a turma já volta mais madura, já volta com ensinamento a mais. Por quê? Porque você deu... É isso que eu falo que é o grande sacada das aulas em grupo. Quando eu vendo, que a gente vai passar para a parte da venda, quando eu vendo, é o que eu falo muito para as pessoas, é o seguinte, cara, às vezes a sua dúvida, que você não estava nem entendendo que é uma dúvida, nem sabendo como colocar a pergunta, um cara antes de você já teve... Já colocou de forma explícita para o professor já tirou aquela dúvida, quando chega em você já não tem mais, você consegue fazer o exercício, porque a dúvida foi tirada anteriormente. Eu acho muito interessante esse lance de aulas em grupo, porque dúvidas e dificuldades todos nós temos, e às vezes são as mesmas.
E quando passa antes de você a oportunidade, você aprende sem ter que questionar o professor. Sim. Você já entendeu o que foi dito, que estava na sua cabeça, que você nem sabia qual era a pergunta que ia fazer. Acho interessante. E nas aulas para criança, que não é muito a área do Matheus, mas eu vejo lá na escola, vejo o método como os professores elas utilizam, elas fazem exatamente isso. Todas as interações, todos os apontamentos que elas vão fazer, elas sempre chamam a atenção de todos os alunos para que eles possam ver qual é a dúvida que está sendo tirada do coleguinha, né? E para a criança, tem que existir, sim, um planejamento de aula. Não tem como você, por exemplo, chegar em sala de aula para dar aulas em turma sem ter um planejamento começo, meio e fim. Eu vejo lá, quando eu pego os planejamentos, por exemplo, musicalização. Elas têm. Começa com a rodinha, vão cantar a música da rodinha, todo mundo canta a música da rodinha. Depois da rodinha, tem não sei o que da história, contação de história. Aí depois da contação de história, é a vez de não sei quem no piano, não sei quem com o ukulele, não sei quem fica sentado com o chocalhinho. Ela já tem toda a ordem. Por quê? É uma aula que tem que ser de forma mais metódica, porque você está lidando com criança. Obviamente, você vai ter imprevisto. Às vezes você não vai conseguir fazer tudo que planejou, às vezes você vai ficar na primeira, porque uma criança vai dar trabalho, mas está ali planejado. Você, como adulto, você pode talvez correr mais, fazer além do que você imaginava. Por isso que somente a apostila já é suficiente, que você pode dar página 1, página 2, acabar na 3 ou na 4. Mas a aula do Kids, ela tem que ser preparada pensando naquela turminha. O que será que vai ser aceito por eles? Será que eu vou conseguir começar e terminar essa aula? Então, eu queria te fazer uma pergunta que a gente anotou. Existe para você, no formato de aulas para adulto, um número ideal de alunos? Então, olha só, para mim funciona muito bem 6 alunos, tá? Sei. E eu acho interessante também que essa questão da aula em grupo, ela é uma aula prova de tédio para o aluno e para o professor, sabe? Porque às vezes a gente só fica pensando no aluno. Mas olha só, a gente tem aulas em grupo já há mais de 7 anos na Starling. Sim. E desde o início é um formato vencedor, né? Nunca foi um formato que não foi bem aceito ou deu errado. Desde o início, nós temos turmas cheias, procura, as turmas, os alunos ficam por muito tempo. Exatamente. Isso é uma coisa interessante, porque eu acabei agora de formar uma turma de guitarra 4, que é o último nível. Tinha lá uma turma com 5 alunos. Sim. Então sempre existe perda, tá? Por isso que você sempre precisa ter um funil, né? A vida é assim. Qualquer faculdade, qualquer curso, acaba menos gente do que entrou. Isso faz parte. Isso aí tem que levar em consideração. Mas a gente tem um nível de retenção muito grande. Porque as classes, elas têm uma dinâmica interessante, mas para o professor também é interessante. Uhum. É uma prova de tédio para a gente, sabe? Porque a gente está tocando. E eu não faço uma turma de improvisação onde eu não toco. Você também toca? Eu também estou tocando o tempo inteiro. Sim. Até os alunos gostam que eu toque. Eles tocam comigo, eu toco com eles. Uhum. Isso, para eles é interessante observar como que eu tô absorvendo não, como que eu tô usando o conteúdo que eu tô passando para eles. Sim.